No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar um pouco sobre a série do momento que está aí no hype. Sim, ela, Bebê Rena, que do nada aí conquistou vários espectadores, se tornou um fenômeno aí da Netflix. E como normalmente aqui no VaraCast nós costumamos trazer de vez em quando alguns especialistas da área de saúde para falar sobre saúde mental. Hoje vamos fazer justamente essa ponte, então vamos falar sobre Bebê Rena e as formas de lidar com a saúde mental. E quem está aqui comigo hoje é uma convidada muito especial que está de volta no programa, depois de já ter aí feito uma análise sobre o Coringa. Demorou, mas ela está aqui de novo. Lilian Lordelo, dê seu olá e seja bem-vinda de volta. Olá a todos, olá Ramon, obrigada por ter me concedido aqui um espaço para a gente poder falar, trocar algumas coisas. Psiquiatra, vou me apresentar, né? Sou psiquiatra, sou mestranda em Linguística também na UNB, estudo análise de discurso crítica e vou falar um pouquinho sobre essa maneira de ver também. Acho que dá para perceber influência na maneira como eu assisti, como analisei a série, as outras coisas que passam pela minha experiência clínica. Muito bem, muito bem. E quem também está conosco é ele, o viciado em séries, Carlos Willow, que por acaso tem uma história aí que remete um pouco ao seriado. A gente vai contar aqui durante o programa, mas dê seu olá. Olá, e aí pessoal, beleza? Pois é, eu que já participo aí dos podcasts com Viciado em Série, além de ser viciado em série, falar um pouquinho também do que eu achei da série, compartilhar essa experiência, né, de ter uma pessoa stalker na vida, como é que foi minha experiência, e o impacto de assistir a série com essa bagagem, né, vamos dizer assim. Sim, então, os gatilhos, né, de como até evitou um pouco saber, e aí assista ou não assista, mas vamos falar sobre isso. Então, para começar o programa, eu queria saber de vocês dois. Vou começar aí com Lilian. Assim, quais as suas impressões aí sobre a série? Eu sei que é fã de True Crime. Então, o que você achou da série aí como espectadora? Se divertiu? Refletiu? Me conte aí o que você achou. Bem, eu gostei bastante da série, né? Na verdade, me surpreendi um pouco pela repercussão, porque, apesar de ter gostado, fiquei meio surpresa de ter feito tanto sucesso. Até fiz uma enquete com as pessoas no meu Instagram sobre por que as pessoas tinham ficado tão mobilizadas. As respostas foram tão variadas, uns por causa da fama, que acharam que o cara tinha um afã por reconhecimento público, outros deram enfoque realmente para a questão do abuso também, além da questão do stalker, enfim, foi tão variado o que chamou a atenção de cada pessoa, que eu achei que realmente a série ela é muito rica nesse sentido, né? Ela tem muitas possibilidades de você apreciar de ângulos diferentes, e que isso é uma coisa que faz ela ser uma coisa boa de assistir, e eu gostei muito de rever. Eu achei que deu para perceber mais coisas da construção da narrativa de um ponto de vista diferente do que foi o da primeira vez. E foi uma nova fruição, vamos dizer assim. Não é que tenha sido melhor, mas foi outra fruição. Deu para aproveitar mais a série, assim. Para quem gosta, né, de ficar aprofundando e vendo os discursos, foi bem interessante. E você, Willow? Conte aí. Pois é, primeiro eu fiquei reticente, né? Eu falei, será que eu vou me sentir mal assistindo a série? Então eu segurei um pouco. E aí, até não respondi essa enquete, mas respondo agora. O hype acabou dizendo, não, eu vou assistir, tá todo mundo assistindo, todo mundo comentando. Ramon mesmo mencionou, assisti o primeiro episódio, eu me lembrei da sua história e tal. E aí eu falei assim, vou assistir o primeiro episódio, né? Eu vi, até é curto, né? Não é um episódio de 1 hora e tudo mais. Eu falei, vou assistir para ver. E quando eu assisti o primeiro episódio, eu percebi que eu dei conta. E realmente é muito bem contada a história, assim. E ela
ela começa, né? Ela vai escalando, né? O nível de intensidade das questões ela vai escalando. E aí, por exemplo, o que acabou mexendo muito mais comigo, assim, né? Em termos de impacto da série, foi a questão do abuso. E, claro, né? No final das contas, você junta tudo, né? No sofrimento do personagem. Mas foi o abuso também, ele acrescenta uma camada muito forte, intensa. O seriado vai ficando mais pesado, vamos usar essa palavra, mais intenso nas emoções, nas atitudes, nas consequências, mas ele é muito bem escrito e ele vai encaminhando encaminhando quem está assistindo e a mim também, para acompanhar a jornada daquela coisa e como as coisas vão se tornando mais fortes, mais perigosas, mais intensas, vão trazendo mais consequências na vida das pessoas envolvidas, né? Então eu achei que a série tem um texto muito bom nesse sentido e com atuações muito boas mesmo, personagens bem elaborados e tal, e consegue, por exemplo, tanto que consegue os amigos do cara, né, que do lado do bar, que tem um tom zombeteiro na série, né, aquela coisa mais aquilo ali acaba que não destoa tanto, assim, não chega a quebrar, por exemplo, a intensidade, talvez sirva até como alívio cômico em certos momentos. E aí, então, assim, eu achei a série muito, muito bem produzida mesmo, e acabei assistindo a série, e felizmente fazendo um paralelo de que, graças a Deus, a minha experiência não foi tão intensa quanto a do personagem, não chegou a uma situação tão catastrófica, tão forte como foi a dele. Sim, sim. É um tipo de fenômeno que é aquela coisa meio do boca a boca, né? Que a própria Netflix não fez, assim, investimentos, o negócio estreou meio na surdina, e aí acabou que foi chamando a atenção das pessoas. Eu acho que as pessoas, principalmente o público da Netflix, tem esse filão, né, que é das coisas inspiradas na realidade, né, no pleonasmo, né, nos fatos reais. Então, isso já foi um diferencial para a série, né? E acaba que aí você vai criando esse burburinho e não sei se ainda agora, enquanto a gente está gravando, mas tava, tipo, ou no primeiro lugar ou no top 10 entre as mais assistidas da Netflix. E apesar de ter temas difíceis, né, complicados, mas a forma, né, como ele constrói a série são 7 episódios, os episódios dificilmente têm mais do que 30 minutos, então acho que funciona tanto para quem tem o psicológico forte, vai lá e engole os 7 episódios de vez, mas acho que tem uns episódios, é até bom avisar que se você não assistiu a série, pode parar de ouvir esse podcast, vá assistir, depois você volta, que com certeza teremos vários spoilers. E esse episódio mesmo do abuso, tem até o spoiler, entre aspas, e o aviso, né, antes de começar o episódio, dizendo, esse episódio aqui é mais barra pesada, então, como é o aviso, avisa aos espectadores, né, que o conteúdo é forte, então é complicado, assim, quem depois desse episódio ainda, não, eu tenho que terminar de assistir isso aqui, tipo, cara, peraí, reflita um pouco sobre a série, até o próprio penúltimo episódio, né, quando ele finalmente vai e desabafa, né, conta para as pessoas o que aconteceu com ele, né, durante o espetáculo lá no stand-up também é bem pesado, então, assim, eu acho que a série consegue achar esse equilíbrio entre a ficção e a realidade, entre o drama e o entretenimento. Eu acho que a grande sacada é justamente achar esse equilíbrio e que funciona muito bem, né? E, obviamente, né, os seres humanos começaram a correr atrás de quem era a mulher na vida real, já tá tendo várias tretas, supostamente a mulher de verdade apareceu, deu entrevista dizendo que ela é vítima, enfim, é o que acontece, né? Quando você faz algo que é inspirado em coisas que realmente aconteceram, sempre pode ter esse tipo de coisa, né? Eu acho que até o cara evita, né, a questão de se mostrar totalmente como uma vítima ou transformar a mulher como uma vilã, uma coisa do mal, e sim uma coisa que envolve vários temas, né, que vai
masculinidade tóxica, de a gordofobia, de a questão da empatia entre pessoas, o abuso, são tantos temas que é até difícil, por isso que a gente, quando eu convidei Lilian para participar, a gente, não, então vamos dar esse foco aí na forma como o protagonista lida, né, com suas questões, né, o quanto se ele tivesse resolvido simplesmente fazer uma terapia, procurado ajuda de verdade, se realmente teria resolvido a questão dele ou não, e se a gente estaria aqui, né, agora, ele em vez de ter escrito, ter feito lá o espetáculo de teatro, ter feito essa série, ele podia ter ido fazer terapia e a gente não não tá aqui aproveitando desse produto do entretenimento, né, então tem todas essas... É um gancho. É um gancho possível, porque acaba que a gente tem que selecionar do que caminho seguir. Mas uma das propostas que eu tinha feito, que eu falei para você, que eu gostei muito da série, por conta exatamente dela ser uma forma narrativa dele mesmo elaborar o processo dele, né? Ele faz isso durante a série, quando ele chega aquele momento que ele explode, desabafa, e aí ele fala tudo que aconteceu com ele, e o que era comédia vira um drama lá, que vira um vídeo, viraliza, e que a partir dali as coisas para ele começam a andar, né? Tanto profissionalmente, como ele mesmo começa a se sentir mais leve, se sentir melhor na vida. Mas que a própria... Aí ele vai e escreve o roteiro, que é como mais ou menos termina, um dos finais que ele tem lá, ele vai começar a escrever a história, e essa coisa do produzir a série. Sim. E não é o único caso, né, de pessoas que usam, que pegam o seu contexto de história ou de stalker ou de abuso e transforma num produto, num algo que a gente vai consumir e que acaba sendo uma forma da pessoa elaborar o que aconteceu com ela e, ao mesmo tempo, compartilha com outros, né? A experiência, e que isso vai repercutindo com uma série de pessoas e cada um acaba tendo que lidar com seus próprios recursos à medida que vai assistindo, que vai tomando contato com o tema. E sim. Eu lembrei que teve com essa coisa de assistir coisas de true crime, né? Teve um caso que eu fiquei sabendo de uma atriz chamada Lívia, não vou me lembrar o sobrenome dela, Lívia, mas foi no Café com Crime. Era uma atriz em São Paulo. Isso, um podcast. Ela conta a história de que ela é atriz em São Paulo e foi recente, não tem muitos anos isso, não. E ela passou 8 anos sendo perseguida por um cara. Nessa coisa de vai e volta, de que às vezes aparece, às vezes desaparece, e ela fez uma peça de teatro, ela produziu também um texto e virou uma peça de teatro. E é um dos caminhos que eu acho mais interessante de ver a série, é de pensar ela como uma forma de superação daquilo que aconteceu. Não só vendo do ponto de vista de um monte de coisa que deu errado, de um monte de decisão errada que o cara tomou, porque no fim das contas ele tomou muitas decisões, que essa era a parte que eu achava incômoda da série, de assistir. Nossa, se esse cara tivesse tomado todas essas decisões erradas, não tinha série, né? Sim, mas, sim. E que eu até comentei também com vocês antes, acho que, não sei se o Carlos estava, mas que ele não é um stalkeado padrão. Ele tem umas características bem diferentes, assim. E ele tem até algumas características parecidas com a de um stalker. Quando ele segue a moça, quando ele faz toda aquela classificação de informações, que aí ele seleciona, separa as falas por emoções dela. Sim. Tal. Ele é uma coisa assim, super de stalker, né? Ele é super identificado com a moça também. Ele não é um stalkeado comum, ele não é um stalkeado qualquer. Sim. E... Só para acrescentar aqui, você falou, eu pesquisei. Vocês falando, eu pesquisei aqui. Quando eu abro no meu perfil, o Netflix ainda aponta o Bebê Rena como o primeiro no top 10 do Brasil, dos mais assistidos. E também o caso aqui que a Lili mencionou da atriz, pesquisei aqui, Lívia Vilela. Ela foi perseguida por 6 anos
E 7 anos depois ela está estreando, né, a notícia mais recente aqui, mas ela passou a estrear então o espetáculo Stalking, um conto de terror documental. Estou lendo uma matéria aqui de 2022, ela estreou em 2022 esse espetáculo, só para é super recente, então, a peça. Sim. A última coisa que eu ia comentar sobre a série é que eu gosto também que ele deixa bem, pelo menos para mim, né, ficou bem claro que, apesar de ser inspirado no que aconteceu com ele, é uma obra de ficção, é a forma como ele termina, né, que é tipo, termina ele indo no bar, no mesmo bar, e o cara vai e oferece para ele o chá. Então é tipo, como se o ciclo tivesse se repetindo, né, eu achei uma coisa elegante que funcionou muito bem. Outro exemplo que eu lembro, assim, recente, obviamente tem muitos outros, é da série I May Destroy You, que a protagonista também, a atriz, ela também fez uma série que é inspirada em algo que aconteceu com ela, só que eu acho que essa série ela é mais ficcional do que o que realmente aconteceu com ela, que ela sofreu um abuso, um estupro, e aí, baseado nisso, ela fez uma série que é bem interessante da HBO. A gente já comentou sobre ela aqui no VaraCast, acho que nos últimos reviews sobre séries, acho que alguém já indicou, ou a gente, assim, ia relembrando dela, porque ela é muito boa. Se vocês não assistiram e querem seguir, assim, nessa mesma pegada, entre aspas, acho que vale a pena aí, que são temas relacionados, obviamente que lá no I May Destroy You é do ponto de vista feminino, mas tem um dos personagens é um homem gay, e tem até, mas aí no caso do I May Destroy é um pouco mais a questão do abuso mesmo sexual. Tem uma coisa que é interessante dessa série, é como quando esse personagem ele vai relatar um abuso que ele sofreu, e ele é um homem gay, e olha que aí lá a série se passa na Inglaterra, ele é até relativamente bem tratado na polícia, mas o caso dele é que ele foi na casa, ele marcou um date num aplicativo com um cara, foi lá, fez sexo uma vez, chegou na segunda vez ele não queria, mas o cara foi lá, forçou e fez. Então ele queria relatar o estupro, mas o policial pergunta: mas você foi na casa dele porque você quis? Pô, você não tinha marcado date, você não queria? Então, como é que você vai provar, né, que foi o abuso? Então, assim, guardadas as devidas proporções, é o que acontece aqui em Bebê Rena, né? Em determinado ponto é que, como o Lilian falou, né, que o cara tem o próprio comportamento também de um stalker, então, no final das contas, e aí, quem que tá stalkeando quem, né? Então, essa que acho que é o grande trunfo aí da série. Na psiquiatria e na psicologia, existe uma tentativa de fazer classificações, né? Assim, a psiquiatria é toda isso, né? Esse exercício constante de tentar categorizar os tipos humanos que estão mais no polo da psicopatologia. Mas a psicologia também contribui nessa parte do stalker, porque o stalker ele não é necessariamente não é um diagnóstico. Ele é um comportamento, um fenômeno social bem complexo, e que dentro dele pode existir algumas pessoas que tenham algum transtorno ou não, né? Mas não necessariamente em si, indubitavelmente. Mas existem vários tipos de stalkers. Existe aquele que está num relacionamento, por exemplo, né? Que eu não vou lembrar especificamente a classificação certinha, mas existe aquele que já está num relacionamento, que rompe, e aí vira stalker porque não aceita o término. Existe aquele que não conhece a pessoa, mas fica buscando a intimidade. Aí tem um que chama pretendente incompetente, que é uma pessoa que tenta também se aproximar, como se fosse fazer uma paquera,
mas é super no mundo das fantasias mesmo. Existe mais na cabeça da pessoa do que na vida real, realmente. E existe aqueles que são mais relacionados aos serial killers, que são aqueles que fazem o stalker para juntar informações e depois perpetuar maldades mesmo. Quando você junta informações para depois perseguir a pessoa, cometer um crime, estuprar, não sei o que, sei lá. E essas classificações, elas têm mais o objetivo sempre de tentar prever, né? Calcular risco. Calcular o risco da maneira como essas coisas vão evoluir, como que essas coisas... Teoricamente, por exemplo, essas pessoas que receberam as informações, no caso seu, Carlos, como que o pessoal recebe quando você conta que está sendo perseguido por alguém, como que as pessoas reagem, né? No caso de, assim, policiais, era para ter um melhor treinamento na hora de ouvir, profissionais da área da saúde, tem que ouvir com uma atenção diferente e tal. Essas previsões, essas classificações permitem a gente fazer essas previsões para a gente poder saber como que age em cada circunstância, né? Aí não sei se você quer contar um pouquinho como foi na época que você ficou envolvido as voltas com um stalker. Deixa eu só, antes de você contar, deixa eu só abrir um parêntese disso que você falou, assim, da forma como policiais, profissionais de saúde, como eles devem lidar. Nós temos uma pessoa conhecida em comum, não vamos citar nomes aqui, eu e Carlos, que é psicóloga e atende mulheres, né, que já sofreram abusos, coisas do tipo, e eu lembro de ela mesma contando, tipo assim, a mulher sofreu abuso, não sei o que, aí chega lá para ser atendida de shortinho, de top, não sei o que, como é que pode um negócio desse tipo? Parece que não aprendeu nada, sabe? Então, você vê se até as pessoas que são os profissionais de saúde estão nesse nível, então imagine, tipo assim, policial, que o cara não lida nem com o próprio psicológico, né? A polícia militar, principalmente aqui no Brasil, pô, os caras não têm suporte emocional nenhum. O suporte é tipo, bandido bom é bandido morto, vai lá, dá tiro, se você morrer, paciência e vida que segue. Importante é mostrar números, então, enfim, aí a gente já vê que a situação é bem complicada, mas vamos ouvir aí um pouco da... Só fazer um adendo também, que você tocou num ponto interessante, que eu não aprofundei assim nas minhas reflexões, mas que a questão de gênero faz toda a diferença, né? A gente está falando na série de um cara que está sendo stalkeado por uma mulher. Se fosse uma mulher sendo stalkeada, com certeza teria muito mais alerta de risco. Na série, o próprio policial, né, quando o cara chega lá para contar a história, ele fala, né, então, como você é homem, então a perspectiva é totalmente diferente, né, então se para você conseguir comprovar, teoricamente seria mais difícil. Isso porque a gente tá falando de um negócio que se passa no Reino Unido, que tem, em teoria, uma realidade diferente da nossa, que em teoria também os profissionais estariam melhor preparado para esse tipo de situação, e ainda assim é uma questão complicada, né? E é um dos diferenciais também da série, é isso, é o fato do ser do ponto de vista do homem que está sendo stalkeado, e aí vamos fazer aí os paralelos com a história de Carlos, acho que pode render aí bons temas. Conte aí, Jovem, um pouquinho, um resumo aí da sua história. Pois é, e é justamente, eu acho que com essa inversão do homem ser stalkeado, parece que desarma muitas estruturas, assim, de como lidar com isso, né? Eu, comentando isso com uma amiga, até ela falou assim, cara, e mulher já convive muito com isso, né? Em certos aspectos, assim, às vezes não chega a ser um stalker propriamente, mas aquele cara que fica insistindo o tempo todo, vamos sair, não sei o que, a mulher já deu vários nãos e o cara fica persistindo, o cara fica cercando, que aí eu não sei, né? Não vou tentar diagnosticar. Então, aparentemente, né, e eu não quero falar pelas mulheres, mas existe, assim, como elas já estão, entre aspas, mais acostumadas a lidar com isso o tempo todo. Que as mulheres estão acostumadas a lidar com abuso, né? Com abuso, exatamente. Mais do que com o stalker, com abuso. Pois é.
Então, assim, aí, de certa forma, essa visão machista atrapalha quando você, homem, quer tratar a situação, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Então, assim, a história tipo, tinha uma pessoa que trabalhava no mesmo andar que eu na empresa, e aí eu passava, ela ficava dando risadinha com a amiga e tal, não sei o quê, e eu comecei a ficar meio incomodado e tal. Um dia ela pediu meu e-mail pessoal, um e-mail corporativo, para me falar uma coisa. Eu não sabia o que era essa coisa, não sabia, de fato não sabia o que ela ia dizer, né? E aí fiquei assim, pô, tá bom, vai que é alguma coisa aqui do trabalho que ela quer alertar e tal, enfim, né? Não sabia mesmo, assim. E aí ela mandou esse e-mail dizendo, tô interessado em você, tô lhe vendo com outros olhos, não sei o quê. E eu respondi, olha, não tenho interesse. Nessa época eu tava morando em Brasília, há um ano, mais ou menos, talvez. E minha esposa, que é aquela que viria a ser minha esposa atualmente, né? Minha companheira, minha namorada na época, morava ainda em Salvador, né? E aí eu falei, olha, eu não tenho nenhum interesse, eu tenho uma noiva, eu vou me casar e tal, não sei o que e tal. Respondi isso, e aí ela respondeu de novo no e-mail, mais um motivo para lhe admirar ainda mais, sua sinceridade, não sei o que, vou lembrar todos os detalhes, foi em 2010. E aí, enfim, né, eu pensei que não vai rolar e tal, beleza. Só que ao mesmo tempo eu sou aquela pessoa assim, que tenta ser sempre o máximo educado. Tenho certeza que vai ser uma pessoa muito interessante, mas não tenho interesse e tal, não sei o quê. Né? Então eu nunca fui muito de cortar, assim, né, bruscamente ninguém, nem dar um corte. Só que a partir disso, e aí como eu falei, né, antes, a gente estava conversando, né, antes de começar a gravar, isso teve uma duração longa, porque acho que foi até 2017, só que não tinha essa mesma intensidade, essa mesma frequência que tem no seriado, né, de uma pessoa diariamente, apesar dela estar diariamente na minha frente, não estava, entre aspas, na minha frente, não era como a personagem de Bebê Rena, diariamente ali, mandando mensagem o tempo todo. O que acontecia é que as mensagens dela eram mais espaçadas no tempo, né? Mas aí começou assim, mandar mensagem, e aí eu cortava, e aí eu ia ignorando algumas também, outras eu dizia, por favor, pode parar de mandar mensagens e tal. E aí, por exemplo, no início era uma coisa assim, você saía para almoçar e alguém postava nas redes sociais ali, todo mundo, alguém postava uma foto que eu tava junto, e daqui a pouco eu recebi um SMS assim, você fica muito de azul, muito bonito de azul. Aí eu nem sabia que era o contato dela, ficava assim, mas depois eu descobri que era ela, e tipo assim, que ela tava olhando as redes sociais de meus amigos, de amigas e tal, e isso foi escalando e tal, não sei o quê, e aí um momento que me deu um estalo, foi assim, eu tava em casa, numa sexta-feira aqui em Brasília, 11 da noite, sei lá, e eu recebi um SMS, saudade de ficar junto com você e tal, não sei o quê. Eu pensei, meu Deus, que loucura, né? Desculpa, né? Mas tô pensando aqui, não tem nenhum tipo de psicofobia, mas eu falei, que maluquice é essa? A pessoa me manda uma mensagem dessa saudade, queria estar com você nessa noite. E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, olha, você para de mandar essa mensagem, a gente nunca teve nada, eu nem conheço direito, você tá me mandando mensagem de saudade, que absurdo é esse? Pare com isso e tal. E aí eu retrucava com outras coisas. E aí o que foi ficando muito estranho, assim, é que ela mandava mensagem do tipo, eu não esqueço daquela última vez que a gente se viu em frente ao banco, nossos olhos se cruzaram, e eu não fazia ideia do que ela estava falando. Então, assim, e aí foi ficando uma coisa meio estranha, bem estranha, né? Bem estranha. Aí ela chegou a me mandar presente, mandar rosas no meu trabalho, ela acabou sendo demitida, por outros motivos lá no trabalho e tal. E aí, mas de vez em quando ela mandava mensagem, eu mandava presente no meu aniversário e tal. E essas mensagens também eu ia bloqueando, daqui a pouco ela mandava mensagem de um celular, que eu acho que devia ser, sei lá, de um sobrinho dela, que você via que era uma foto de criança, aí você bloqueava, às vezes ela, no Instagram, ela arranjava outra pessoa, mandava no Instagram, eu bloqueava e tal, coisas assim, mandava e-mails e tal. E aí teve uma vez que os últimos momentos foram assim, né? Eu decidi ir para a polícia. Ela mandou uma caixa lá para o meu trabalho, cheia de chocolates, tipo sonho de valsa, essas coisas assim, e com vários brindezinhos, vamos chamar assim, com coisas que eu gostava. Então era uma agenda do Bahia, uma caneca do Game of Thrones, que era um seriado que eu assistia na época, enfim, vários elementos de coisas que eu gostava, que ela devia ter pesquisado nas redes sociais, mesmo eu bloqueando tudo que eu podia, rede social fechada, nem me lembro agora naquela época. Mas enfim, eu nem me lembro assim se era tudo fechado mesmo, se teve algum momento no Facebook que dava para ver que era público, naquela época você usava mais Facebook do que hoje, que agora é muito mais Instagram, TikTok e tal. Então assim, ela mandou essa caixa cheia dessas coisas, com mensagenzinhas, querendo encontrar, e um letreiro eletrônico que passava a mensagem
marcando o dia e o lugar do encontro, no shopping JK, e que ela estava esperando lá, como a última tentativa, segundo ela, de falar sobre o nosso, entre aspas, relacionamento que tinha só na cabeça dela. E aí, uma outra coisa super estranha que eu recebi antes disso foi assim, uma mensagem dela dizendo que ela ia me esquecer, que ela não queria mais nada comigo, porque ela estava no enterro da mãe dela e que ela percebeu que a vida era muito curta para ela continuar insistindo nisso. E eu achei, assim, completamente, desculpa aí mais uma vez a palavra, mas doentio, assim, porque... Caraca, velho, é uma pessoa que eu não tenho nenhum relacionamento de verdade, gente. Assim, eu troquei 2 e-mails. Eu passava por ela, o máximo que eu deve ter tido, de dar bom dia e boa tarde para a pessoa. E aí, inclusive, essa pessoa, tipo, anos já fora do trabalho, eu nem convivia mais com ela, né? Então, assim, começou a ficar meio assustador por causa disso. Então, ela mandou essa mensagem. Aí, nesse ponto, eu já tinha comentado com a Raquel essa situação toda. A Raquel, minha esposa, também é psicóloga. E ela fez, olha... eu estou começando a ficar preocupado com a nossa segurança, né? Graças a Deus, felizmente a pessoa não identificou onde a gente morava, coisas do tipo. Mas eu também comecei a temer pelo fato, se ela descobrir meu relacionamento com a Raquel, descobrir onde a Raquel trabalha, onde a gente mora, e de repente ir atrás, né? Tem uma situação de bebê Rena, né, que me deixou bastante preocupado, foi justamente quando ela agride, né? A namorada, sim. O interesse amoroso do personagem principal. Então, assim... aquilo vai preocupando a gente, e eu procurei uns colegas do trabalho, advogado, né? Ele me indicou uma advogada criminalista, e eu fui até a delegacia, que aí quando aconteceu esse caso, de eu levar essa caixa, os monte de e-mails que eu tinha recebido, impresso e tal, do policial ficar olhando aquilo ali sem saber o que fazer. O policial olhava espantado para a caixa, assim. E a reação dele, Ramon lembrou, foi dizer assim, e ela é bonita? E eu nem estava preparado para aquela pergunta, assim, porque, tipo, para mim, sim. Isso nem vinha em questão. Como um bom homem, né? Primeira pergunta é, pô, não era gostosa, não? Ia lá e resolvia logo, pô. Então, porque alguns amigos meus falaram isso, né? Homens, inclusive, diziam assim, você pegou, ninguém faria isso tudo se você não tivesse pego, ela sentiu o seu gostinho, coisas desse tipo. Então, resolve logo, rapaz, pega essa mulher, dá um trato, e aí vai acabar tudo e tal, não sei o que, vai resolver. Então, assim, e até quando eu tentei buscar lá, né, na situação do prédio do trabalho, assim, falei, acho que vou conversar com pessoas aqui de RH para dar um toque nela, para ela parar de me mandar mensagens. E aí fui desencorajado, assim, as pessoas dizem, cara, ela vai ser demitida, ela é uma pessoa já, tipo assim, ela é terceirizada, então não vai ter, ela vai sofrer consequências, vai perder a renda dela, não faça isso. Então, eu ficava penalizado, acho que talvez tenha um sentimento com o cara da série, nisso, assim, pô, eu não quero fazer nada, eu não quero destruir a vida de uma pessoa que já é problemática, né? Então você fica sentindo esses pesos também. E aí, por fim, a polícia demorou um tempão, não tinha atitude, um dos policiais perguntou, quer que eu dê uma chamada, ligue para ela e dê um susto, vamos dizer assim, olha, dizer que se ela continuar, pode piorar para o lado dela. Eu falei, cara, não sei o que vocês fazem nessa situação, né? Tipo, eu não quero dizer a você o que você tem que fazer, eu não sei, cara. Acho que eles sempre oferecem esse susto aí. Eles sempre oferecem. Meu Deus, qualquer situação. Qualquer cara, a gente dá um susto. E aí, assim, eu recebi... E é curiosa essa dubiedade das falas, né? Das mensagens, que é essa pessoa em especial, mas que eu acho que dá para trazer também para o seriado e para outras situações. Que, por exemplo, acho que a última mensagem que eu recebi está no meu e-mail do trabalho ainda tenho essa mensagem. Que o assunto do e-mail era sua vida urgente. Aí você lê aquilo, aí você entrou, eu falei, olha, se prepare, porque um dia... eu vou ir para frente do trabalho, para a gente conversar, para a gente se encontrar, para a gente falar do nosso amor, sei lá o que era, para a gente, né, falar sobre isso, a gente poder conversar à vontade e tal. Vai ser no horário de trabalho, eu vou aparecer aí na frente e tal, não sei o quê. Então, assim, e pare de dizer que não me conhece e tal. Aí eu fiquei preocupado, eu pedi para o pessoal lá da área de segurança da empresa, né, que, como ela já tinha entrado nesse prédio, né, colocaram um alerta lá, não deixa essa pessoa entrar no prédio, né. E aí eu busquei a polícia novamente para tentar acelerar, até que finalmente, em algum momento, esse processo caminhou, foi para uma audiência de conciliação, nem lembro se o nome era esse mesmo, com presença do Ministério Público, em que ela se comprometia, acho que o termo, inclusive, era perturbação, era tipo uma perturbação da ordem, só que individualizada, não tinha um nome para stalker, para perseguição, para nada disso. E aí, finalmente teve essa audiência, e eu me lembro que eu fui, assim, saí do trabalho de calça jeans e camisa polo, assim, básica, surrada,
saindo do trabalho, quando eu cheguei lá, eu nem a reconheci, ela estava toda arrumada, assim, toda bem arrumada, acompanhada de 2 pessoas, e aí teve esse momento final lá que me incomodou um pouco, porque o pessoal do Ministério Público fez assim, vocês se comprometem a não perturbarem mais um outro. Assim, eu não estou perturbando ela, né? Eu falei assim, olha, eu não tenho interesse nenhum em ter contato com essa pessoa, faço questão de não ter contato, nenhum tipo de contato. E aí ela virou para mim olhou assim, tentou me encarar com um olhar assim, e aí meu sorriso, meu afetivo, diz assim, olha, prometo a você que eu nunca mais vou lhe incomodar, tá? Não sei o que, olhando, parecia que ainda estava tentando criar uma conexão, sabe? Então, assim, mas a partir disso, tem um documento assinado pelos 2, em que ela se comprometeu a não mais me perturbar, e isso de fato aconteceu, felizmente, isso não aconteceu. Enfim, então, assim, o que eu realmente tive de relação com a série, de enxergar na série, foram muitas essas questões, assim, primeiro, você fica lisonjeado pela atenção da pessoa, né? Tipo assim, pô, sou tão interessante assim que a pessoa fica insistindo, né? E tal. E depois, assim, você quer parar aquilo, mas ao mesmo tempo eu me sentia culpado, acho que o personagem principal também, de trazer mais prejuízo para uma pessoa que já tem um monte de problemas na vida, né? Ou se julga que tem problemas na vida, né? Eu de fato não sabia mais nada sobre ela, a não ser que ela tinha sido terceirizada lá, saiu e não trabalhava mais lá. Mas você fica se sentindo penalizado de fazer alguma coisa que prejudique uma pessoa que não está numa situação tão confortável quanto você, de vida, vamos falar assim. Depois o incômodo, porque não parecia ser nada saudável de verdade, né? Não era saudável, pela construção que ela tinha de uma relação que não existia, né? Eu pesquisei muito na época, falam de erotomania, eu não quero fazer diagnóstico, né? Tem alguns casos que você pesquisar aí com Jodie Foster, Ana Hickman, que as pessoas, só de ver na televisão, acham que tem um relacionamento com aquela pessoa, assim. Tem até um filme que eu vou indicar também, já que vocês indicaram produções aí, que é o Bem Me Quer, Mal Me Quer, com Audrey Tautou, que é a mesma de Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um filme bem interessante sobre esse assunto, acho que vale muito a pena, assim, traz uma perspectiva bem interessante. Então é isso, e aí, por fim, é isso. Por fim, você diz assim, meu Deus, eu quero parar com isso, porque eu tô pressentindo um perigo. Como eu falei, assim, parece que ela tá sendo super agradável, mas ao mesmo tempo ela usa palavras como sua vida urgente. Minha vida urgente? Tipo... É bem tenso. Não, pra gente falar do meu sonho. Ameaçador. Ameaçador. Então é isso, a própria bebê, a mulher, né, a personagem da moça lá do bebê Rena, o tom dela vai se tornando mais descaradamente, vamos dizer assim, agressivo, né, mais explicitamente agressivo, mas tem momentos que ainda são dúbios, né, que ela fala uma coisa, promete outra e tal, enfim, então é isso, eu acho que aí... Isso eu vejo de diferença nessa sua história e da série, né? Porque a maneira como ele conduz o personagem na fase que ele, antes de mostrar o abuso dele com o rapaz lá, as conversas dele são sempre num duplo sentido. Ele sempre faz uma piadinha que tem uma conotação que pode ser séria, que não pode, e aí ele corre o risco de magoá-la, ele resgata o tom de brincadeira, e eles ficam sempre nessa corda bamba, entre a brincadeira e a seriedade, entre o flerte e o rompimento. E ele está sempre resgatando aquilo. Eu acho que isso me deu a impressão na série de uma coisa que é bem feita. Quando ele fala que ele assume só um tipo de discurso, que é o discurso da seriedade, é quando ele melhora, ele começa a resolver os problemas. Quando ele sai dessa ambivalência, dessa ambiguidade, é que as coisas começam a solucionar. Exato. E essa questão que você fala também do como resolver, né? De como que a justiça, os policiais lidam com essa situação. Essa história da atriz que eu contei, ela conseguiu resolver porque ela conseguiu entrar na Maria da Penha. Porque uma das juízas que pegou a ocorrência teve a interpretação de que, como o cara imaginava que era uma relação, ficava caracterizado uma relação de abuso, de violência doméstica, romântica, né? Mesmo sendo fantasiosa. Mas eu lembrei... sendo mulher, entrou na Maria da Penha. Sim, eu lembrei até de uma coisa que é da legislação brasileira, que eu li recentemente falando sobre algum caso dessa... Acho que foi falando do bebê Rena especificamente, é que aqui no Brasil, por exemplo,
a legislação que fala, né, do que seria a perseguição, o stalker, da importunação, né, como o Willow falou, que para você definir o que seria importunação, então seria tipo, sei lá, mandar SMS, mandar e-mail, fazer uma ligação, mandar agora, sei lá, WhatsApp, não sei o quê. Só que como as tecnologias, as coisas estão sempre avançando, então, por exemplo, sei lá, na época que foi criada a legislação não existia, sei lá, TikTok. Então, se a pessoa te mandar por TikTok, então não entraria no caso. Ou recentemente, o que a reportagem especificamente fala é do Pix. Que você pode mandar um Pix, tipo assim, 1 centavo e botar um comentário. Então, você pode, tipo, stalkear a pessoa mandando Pix para a pessoa. E isso, como não está na legislação, então, em teoria, não caracterizaria como perseguição, porque não tá na lei, então Pix pode. Então você pode stalkear a pessoa mandando Pix. Agora não mande de 1 centavo, não mande de 1.000 em 1.000, quem sabe pelo menos a pessoa ganha um dinheirinho aí. Mas enfim, você vê o quão bizarro ainda tem essa questão da tecnologia. VaraCast! Mas para a gente continuar o papo e ver essa questão da nossa proposta aqui, você, Willow, como você contou um pouco aí de como você lidou, de como você foi para a questão do policial, procurou a parte judicial da coisa, mas em relação à sua saúde mental, tipo, para você conversava com sua esposa, que é psicóloga, que você faz terapia, como é que você lidou na sua cabeça? Porque assim como o personagem, você também demorou um bom tempinho aí para chegar a esse ponto de ver que tinha passado do ponto e que tinha que dar um basta. Com você, como é que você lidou com essa situação da sua saúde mental? Isso é importante, assim, por um tempo eu não fazia terapia, e por um tempo eu também não contei pra cá essa coisa, né, de dizer assim, não vou contar porque eu não quero trazer uma preocupação que a pessoa tá morando longe e tal, não sei o quê. Mas depois com a volta, né, vamos dizer assim, quando continuou por alguns anos, assim, eu conversei com a Raquel e foi muito bom, também como psicóloga, como companheiro, a gente conversar e aí ter esse suporte também, né, que eu acho que é diferente com o personagem da série. E no meio do caminho também, eu acho que foi mais ou menos 2014, eu comecei, até por outras razões, a fazer terapia. Então, até para seguir, para acelerar o encerramento da questão, eu já tinha um suporte da minha psicóloga fazendo terapia, tinha esse suporte familiar, né, amigos da minha esposa e tal. Tinha, claro, né, eu trouxe exemplos de colegas que não deram boas sugestões de resolução, né, para a situação, mas por outro lado tinha outras pessoas que entendiam, né, a dificuldade daquilo. Então você realmente tem uma rede de apoio, né, de pessoas conscientes e pessoas que entendem, enfim, as circunstâncias da vida. A minha esposa, a minha terapia ajudaram muito, né, ter essa capacidade de lidar da melhor forma mesmo. E aí, até isso, que uma coisa, quando eu estava assistindo a série, né, antes da gente trazer para cá, eu fiquei me perguntando, né, porque eu não tenho esse histórico de abuso que o rapaz sofreu, né, tinha esse histórico de abuso. Então, até fiquei pensando assim, acho que eu vou perguntar para a Aline se isso modifica, porque para mim, a forma como ele lida com a questão é bem diferente de como eu lidei. Eu não fiquei dando corda, eu não fiquei interessado, indo atrás da pessoa para saber mais, eu não fiquei dando corda para manter aquela relação. No início, inclusive, eu mostrava para os amigos, para as amigas, rindo, achando curioso, olha que maluquice isso aqui e tal, não sei o quê. Um amigo meu uma vez botou o celular dele, inclusive, como anônimo para ficar mandando mensagem como fosse ela. Tinha uma brincadeira em relação a isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não fiz esse tipo de coisa que o cara fez, que é dar corda, que é ficar com mensagens dúbias em relação a continuar aquele relacionamento. Não, desde o início, eu coloquei um limite, disse assim, olha, não tem interesse. O tempo todo eu estava registrando que não tinha isso. Na série, eu sinto que o texto da série dá a entender que o fato do cara ter uma situação de abuso, ele tem um problema muito grande assim com a própria
com a própria autoestima dele, né? Ele é uma pessoa que ele declara... Sim, com a sexualidade, com várias coisas. Com a sexualidade. Ele se declara uma pessoa que ele, tipo assim, ele na verdade não gosta dele mesmo, né? Simplificando aqui a conversa. Então ele é uma pessoa que se julga, que se autodeprecia, porque ele realmente tem uma dificuldade com a própria autoestima. E aí, nesse caso, não era exatamente a minha questão. Então, assim, eu até ia perguntar para a Lívia, obviamente que a gente sabe que não dá diagnósticos, né? Eu estou falando aqui simplesmente pegando uma série e fazer diagnósticos de pessoas assim. Mas será que modifica muito o fato de você, assim, não ter uma rede de apoio, de você não ter uma terapia, de você não ter... e de você ter sofrido abusos, de repente você, né, não saber lidar com próprias questões da sua individualidade, o quanto isso de repente foi importante, ou foi decisivo, melhor dizendo, para que ele mantivesse essa relação disfuncional ainda existente, sabe? Era essa a pergunta. Então, é uma super pergunta, muito boa. Complexa também. Vou dar uma resposta à altura, complexa. Assim, eu acho importante que as pessoas discutam sobre o assunto, que não seja realmente também só uma coisa de especialista, porque senão... as pessoas se silenciam, os discursos não aparecem, não crescem, não se desenvolvem. Mas o que é que como especialista dá para falar? Também é pura especulação, né? Porque não tem contato. Primeiro porque é um personagem, é ficcional. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de crítica em relação a essa questão, de fazer análises à distância e da ficção. Porque... tem um compromisso assim, ético de não criar a imagem de que é possível fazer esse tipo de análise com poucos elementos. Existe toda uma técnica de entrevista, de observação, de vários acompanhamentos para você poder chegar a uma conclusão. Mas dá para a gente elocubrar, né? A partir de indícios, alguma teoria sobre o que aconteceu, ou não aconteceu. Me dá a impressão, por exemplo, de que ele pode, nessa situação de abuso, o personagem principal, ele ter uma espécie de dissociação. Ele sofreu um abuso e ele se afasta daquela experiência negativa. E aí ele vai viver e vai tentando, com os recursos que ele tinha, resolver isso, né? No caso, era a comédia. Ele faz muita piada com a Marta. Não sei se vocês lembram, mas foi uma parte que eu gostei muito, quando eles estão num café, eu acho, e que aí ela fala assim, eu quero leite escocês, está no cardápio ou não? Aí ele fala bem literal, assim, não está no cardápio. Aí ela faz uma carinha de choro. Aí ele fala, não, mas pode ser que esteja no prato do dia. E eles ficam nessa coisa dos duplos sentidos, da comédia, do levar a sério e tal, e ele, ao mesmo tempo, sem querer magoar ela. Mas é como se ele usasse, a minha impressão de que ele usa esse recurso da comédia para se manter afastado de uma experiência dolorosa. E muitos momentos desse momento, isso que foi o que eu gostei de rever a série. Ela fala para ele, alguém lhe feriu, foi um homem? Foi uma mulher? Quem foi? Então, ela percebeu a dor dele, que outras pessoas não tinham percebido. E assistir isso da primeira vez não me chamou a atenção, mas da segunda, eu disse, daí a conexão. Você já sabe o que aconteceu, né? Aí eu digo, olha aí a conexão deles. Por isso que ela falava coisas tão estranhas. Tem uma hora que ela fala de vontade de rasgar ele da cabeça até o umbigo e entrar dentro dele. E ele não sai correndo, né? Como que alguém fala uma coisa dessa se você não dá no pé na hora? Como não? Mas porque ele estava já conectado com ela, porque ela tinha se conectado com essa dor dele. Mas então, assim, fazendo essa digressão toda para dar uma resposta de que pode ser, sim, que o abuso, mas eu achei que mais nesse sentido de dissociar. E é um personagem complexo. Ele também tem a questão do reconhecimento, né, que ela dá a ele, que ele está buscando em várias pessoas, não tem. Ela dá esse reconhecimento da dor que ninguém tinha percebido até então.
São muitos lugares de reconhecimento que ela dá a ele. Dá risada das piadas sem graça dele. Exato. Da identificação também, por ela ser meio loser, ele também, né? Os dois são meio perdedores, assim. É como ele termina a série também. Lá sentado no bar, sem grana para pagar a bebida. Então, existe uma possibilidade dessa questão do abuso tê-lo fragilizado para essa situação de perseguição. Quem é a situação do abuso mesmo, quando a gente pensa em violência doméstica e de relacionamento e tal, sim, né? Quem é abusado sempre fica num ciclo vicioso e não consegue sair. A gente tem uma intersecção de temas que é muito rica. Acho que não é à toa, não, o sucesso da série. Tem aquilo que a gente falou, né? Vai tocando em vários temas, e cada vez que a gente vai conhecendo o personagem, a gente vai vendo outra perspectiva, né? O primeiro relacionamento, o relacionamento que ele tinha antes, aí depois mostra que ele tá morando na casa da mãe da menina, aí a mãe perdeu o filho, aí usa o cara como se fosse velho, você fica, velho, tipo, cara, tem muitas camadas e cada camada nova é mais bizarra do que a outra, entre aspas, né? Então, é mais complexa, aí você fica, caramba, aí você vai entendendo, a série vai fazendo ainda mais sentido, vai ficando mais pesada também, né? Entre aspas. Mas aí, pode falar. E, né, só para acrescentar o que você falou, e é curioso que quando ele procura os pais, que talvez ele parece que ele meio tá assim, não quero mais voltar para casa, né? Mas quando ele procura os pais, o pai é um pouco mais durão e tal, mais frio, um pouco não, ele é aquele perfil de pai durão, inicialmente não quer abraçar e tal, mas a mãe é super acolhedora, o ambiente da casa dos pais é muito acolhedor em relação a outra coisa. Quando ele vai, ele fica bem, ele é acolhido, ele tem onde ficar. E aí quebra um pouco, talvez, né, a gente está acostumado a ver muitas produções em que o lar, né, a família é a fonte de muitos dos traumas e tudo mais, e pode até ser que tenha aí escondido aí do personagem, mas assim, na hora que ele vai aos pais, pelo contrário, é quando ele recebe apoio, é quando ele recebe cama, comida, carinho, né? Sim, então, assim, é lá quando ele busca esse refúgio, ele consegue ter isso, né? Então, assim, por outro lado, quebra um pouco dessa expectativa de você saiu de lá, parece que no início, quando ele sai e tenta fazer sucesso em outro lugar, do que é que ele tá fugindo, né? Eu que trouxe essa reflexão, não tem essa pergunta na série, mas enfim, mas eu me perguntei do que é que ele tá fugindo quando ele tem nessa área familiar, pelo contrário do que se possa imaginar, de repente, na sequência de coisas absurdas, né, que você narrou da vida dele, lá ele tem essa acolhida muito mais firme e forte. Mas ele tem isso que você falou do pai, né, que é mais durão, que também não demonstra sentimento, né, que é a questão da masculinidade, né, que os homens não são durante a vida, não são incentivados a demonstrar seus sentimentos, tem que ser tipo aguentar tudo sem reclamar, não sei o quê. E pra mim é uma das cenas que é mais emblemáticas da série, é justamente quando ele conta pros pais do abuso, não sei o quê, e aí a mãe fica toda assim, falando, e o pai só vira e diz, não, meu filho, eu estudei na escola católica, eu sei do que você tá falando, e tipo, ponto, ele só precisou falar isso e você já fez milhões de interpretações do que pode ter acontecido com ele e de que finalmente ele se identificou com o filho de alguma forma, sacou? E tem uma interação entre os dois bem nesse sentido de quebrar essa parede, né? Que tinha da coisa mais masculina, tradicional, vamos dizer assim, né? Os homens que não podem demonstrar carinho, mas que não deveria ser o tradicional. Eu estou usando tradicional, né? Mas talvez seja tóxica, enfim. Sim, então, sim. Podem procurar o melhor. Mas aí a nossa discussão principal aí, trazer Lilian novamente para fazer a opinião da especialista, que seria, a gente falou, né, disso, do como ele procurou apoio, que teve na Stalker ele teve um apoio, esse pouco de apoio dos pais, essa rede de apoio, né, que o Willow citou, mas no final das contas o que aparentemente resolveu, o que ajudou ele a resolver a questão foi quando ele se abriu em público. Então, assim, qual que seria o limite, né, de
tipo assim, de quando não adianta, não sei se não adianta é a melhor forma de dizer, mas tipo assim, qual é o limite para uma pessoa saber de qual é a melhor forma, né, de procurar uma ajuda profissional ou tentar resolver, e tipo, qual é o limite também da ajuda profissional, que não adianta também ter só ajuda profissional se também não tiver essa rede de apoio ou da própria pessoa encontrar ou pensar de qual é a melhor maneira dela lidar com suas próprias questões, né? E a gente trouxe essa questão aqui pro podcast, que é justamente dessa opção do ator, né, do protagonista, que ele resolveu colocar isso numa peça de teatro, que depois virou uma série, que agora é uma série de sucesso. Então, é o que a gente falou, né? Não, se ele não tivesse resolvido, se ele tivesse talvez procurado ajuda, talvez a gente não tivesse a série hoje, mas, enfim, qual seria esse limite aí, Lilian? Você que fez a proposta do tema aqui pra gente, então vamos falar um pouquinho aí sobre o que você pensa sobre isso, dos limites aí da ajuda terapêutica, digamos assim. Sim, na verdade é porque eu sou uma grande defensora da retomada da importância das coisas de dia a dia, das maneiras simples de ver as coisas, para além das questões das especialidades, sem jogar as especialidades fora, claro. Não é uma apologia a viver naturalmente e não se valer dos avanços das ciências, das teorias. Aí seria romantizar demais e cair num lugar que não é muito profícuo, não é muito proveitoso. Mas assim, a gente está vivendo a vida e a gente está procurando caminhos e a gente está procurando soluções para as nossas coisas, para as nossas questões. E eu gostei muito desse personagem, que apesar dele meter muitas as mãos pelos pés muitas vezes, ele também está sempre no movimento de vida, no sentido de tentar encontrar uma luz, um caminho mais saudável. Até nessa questão, por exemplo, da sexualidade, né? Ele não desiste de procurar uma companheira, de encontrar pessoas diversas, continua indo atrás e encontra uma solução de vou entrar aqui nesse lugar de pessoas transexuais para ver. É uma coisa criativa e voltada para a vida, de não desistir, de procurar um caminho, uma saída. E da mesma forma, essa coisa da produção, né? Tem um momento, eu interpreto assim, tem um momento no final em que ele encontra o roteiro que ele entregou pro cara que acusou ele e que tinha uma escrita lá dizendo que o trabalho era ótimo, excelente, né? Ali parece que marca também assim, ele acreditar que é ele que é excelente, que não é uma excelência que vem do outro, porque era o outro que dizia ele estava lá com um cara pensando, eu vou ficar famoso por causa dele, não era por ele mesmo. Mas a partir do momento que ele vê aquela avaliação do cara no roteiro dele, parece que ele retoma aquilo ali de outro lugar. Ele pode afirmar para ele mesmo que ele tem um valor, um talento, algo para ser assumido. Mas isso, assim, eu fruindo a série, né? Claro. Ele poderia ter procurado algumas ajudas? Poderia. A psicoterapia, ela não precisa que a pessoa tenha um diagnóstico para procurar. Normalmente, quando é que a gente indica uma psicoterapia? Quando a pessoa está com um problema repetitivo, que não vai para frente. Você está lá sempre se envolvendo no relacionamento abusivo, com o mesmo tipo de abuso, o mesmo tipo de pessoa. Isso é sinal de que uma psicoterapia podia te ajudar. É porque você não está encontrando um caminho para sair dessa repetição. Então, você pode, numa psicoterapia, narrativamente, encontrar uma forma de encontrar saídas para essa repetição que você está fazendo. Ele poderia ter encontrado isso, porque ele estava super repetindo situações de abuso. Em todas as falas dele com a Marta tinha uma repetição, tem um padrão repetitivo de conversa. Então ele poderia ter se beneficiado. Mas ninguém morre também de não fazer. É isso que eu acho. Faz uma série para Netflix e todo mundo se diverte junto.
Uma coisa não impede a outra, Uma né? Não coisa não impede a outra. Nem é- acho que ele deixaria de fazer série se tratasse. Sim, Talvez tivesse sido outra produção, mas não necessariamente teria perdido. Teria sido outra obra, talvez. teria pelo menos um episódio a mais, que seria ele indo se consultar. Isso. E o trabalho dos profissionais, na real, não há garantia nenhuma de melhora. O que há garantia é de um compromisso de que vai atrás dessa melhora. Você não tem a certeza, posso lhe prometer que vou curar a sua depressão? Não, mas posso garantir para você que vou atrás de todos os recursos teóricos e técnicos para a gente poder resolver isso. E aí uma coisa não deu certo, vamos atrás da outra, e assim vai. Também é meio o movimento da vida. É o mesmo movimento da vida. Sim, sim. Porque acho que o primeiro passo é ter a noção você tem um problema, né? Que você precisa de ajuda, que você falou, né? Você tá Uma dificuldade. Exato, Tem coisas que realmente a gente vê problemas do mundo como um todo aí, que tipo, se você só fizesse uma terapiazinha, já ajudava bastante a você refletir sobre coisas que acontecem, né, no seu dia a dia. A importância de ser parte do repertório da pessoa, né? Porque, assim, na série, por exemplo, nem se comenta, mesmo a namorada sendo psicóloga, terapeuta, nem parece que nem passa pela cabeça dele fazer uma terapia. É como se não fosse uma possibilidade. Sim, acho que entre eles dois, acho que ela chega meio que em algum momento dizer que ele tem problemas, alguma coisa assim, que ela tá escondendo alguma coisa, mas não chega a dizer com essas palavras, né? Tipo, vai fazer terapia, porra! Que já que, às vezes é até como ela está envolvida emocionalmente com ele, e ela tem as próprias dificuldades dela, né, da questão de ser aceita, de ser uma mulher trans e tal, então ela também o lado pessoal, ela não quer colocar no cara, tipo, vai lá fazer terapia, mas ela se interessa, né, pela mulher e diz, não, mas eu quero conhecer ela, não sei o quê, então assim, tem aquela curiosidade de ver o caso de teste, né, nossa, você tá contando essa história, ela tá te stalkeando. Poxa, eu quero conhecer para saber como é isso, para ver como é na prática, né? Vai ver, tipo, ela nunca pegou um caso desse tipo, então quer ver no mundo real como é que isso funciona, né? Ficou intrigada com o negócio e meio que ignorou o fato de que talvez ele que precisasse também de ajuda, né? Na cabeça dela, não, ele tá de boa, tá só sendo stalkeada, mas ele tá mentalmente de boa. Eu acho legal destacar essa personagem da namorada dele. Esqueci o nome dos personagens, não sei assim. Mas a namorada dele, ela é muito firme. Ela, depois do momento que ela vê, olha, essa relação não tá legal para mim. Terry, o nome dela. Terry, né? Então, assim, primeiro, ele de fato esconde ela ter sido atacada pela mulher, pela stalker, né? Fisicamente atacada, machucada, e agredida física e verbalmente, emocionalmente pela mulher. Depois ele não quem esconde é ele, não? Ele que esconde. Ah, sim. Ele que você esconde. Falar ela, desculpa. Não, ele que esconde, não leva para se ele tivesse levado para a polícia, teria acelerado o caso, sabe? Ele não leva, ele não faz. E ela também, quando vê que ele não se entrega à relação, e o quanto ele se torna dependente daquela relação com aquela stalker, ela diz assim, não tá legal para mim, ela encerra aquela relação também. Então ela toma uma atitude pelo bem-estar dela, que ele não tem a mesma capacidade de adotar. Então ela é uma personagem muito firme nesse sentido. Ela diz assim, eu já aturei muita coisa para chegar até aqui, eu não vou retroceder na busca pelas minhas alegrias, pelas minhas felicidades e tal. É bem interessante esse papel dela. Sim, ela fala, né, que tipo, os amigos e tal, tipo, ela leva, né, os amigos pra ver o show do cara, né, então pra dizer, eles vieram aqui pra, tipo, que me impedir de continuar com você, mas não adiantou, né? Ela pode ser um bom exemplo desse limite, né?
de quando buscar alguma solução que seja em direção à saúde mental, porque ela se compromete a tentar participar, a tentar resolver o problema, ela não dá no pé logo de cara, mas em algum momento ela consegue dizer qual é o limite dela, reconhecer e poder colocar ele em ação. Exatamente. Ela reconhece esse bem-estar Sim. como necessário. O protagonista, né, tem aquela cena que eu fiquei, caralho, não é possível que ele vai fazer isso, que é quando, acho que já é no último episódio que ele encontra, né, o que você falou, ele encontra, né, o texto com as observações lá do cara que abusou ele, e ele vai na casa do cara e você fica, não, véio, não é possível que o cara vai lá de novo, sabe? Então, parece que ali é onde ele encontra o limite dele, né, do tipo, eu fui lá e consegui me controlar e deu tudo certo. Então, pronto, agora eu posso seguir em frente. Então, o cara foi também... Eu achei essa cena a mais misteriosa de todas, na verdade. A que menos deu para... Dá para inferir muita coisa. Sim, sim. E não de nada, né? Porque, ao mesmo tempo, dá impressão, para mim, foi de que ele foi se testar. Deixa eu ver como é. Exato. Foi tão abuso assim? Como é que eu me sinto diante dele? Parece que uma coisa de teste, assim, e depois, ao mesmo tempo, ver e não morrer. Não morrer. Sim. Também a questão da aprovação, né? Tipo, aí o carinha vai e fala pra ele, né? Não, você realmente é uma pessoa muito talentosa, não sei o que. Ele, então, não era algo da minha cabeça. O cara não falou aquilo só porque ele queria me abusar. Realmente eu sou um bom escritor, um bom roteirista, um bom comediante, então, beleza, vou seguir minha vida, que agora eu tive a aprovação desse cara, então é um negócio bem complexo. Ele consegue internalizar o reconhecimento, que antes estava só vindo do lado de fora. Sim, isso mostra o quanto é complexo, né, o negócio. Fale aí, Willa. Me traz um incômodo, a gente já está falando de spoiler, né? E para mim traz um desconforto muito grande esse retorno dele atrás do redator lá, né? Do roteirista, né? Esse retorno e esse diálogo como se estivesse diante de uma pessoa que só o ajudou, e ao contrário, né? Então, assim, eu sei que isso são pontas que eu acho que a série até talvez deixe para uma segunda temporada, talvez que não só, como você falou no início, Ramon, esse ciclo que se reinicia nele, talvez, né, naquela situação do bar, acho que Línia também comentou, naquela situação final do bar, mas também o fato do cara dizer, vamos trabalhar comigo, parece o reinício também de um outro, pode ser que seja, né? Ou pode ser que ele, na verdade, agora se reaproveite da situação de outra forma, mas enfim, como a série, por enquanto, eu não sei se vai ter uma segunda temporada, acabou aqui, dá aquela sensação, o que significa exatamente esse retorno dele a falar com aquele roteirista? É um novo ciclo de abuso que ele vai se submeter, ou ele vai conseguir reconstruir aquilo para aproveitar, pelo menos tirar esse reconhecimento e conseguir lucrar alguma coisa para a carreira, lucrar no melhor dos sentidos, lucrar para a carreira dele, tendo agora esse cara que ele vai dizer assim, você não me abusou, agora eu vou querer que você compense isso, sei lá, me dando uma carreira de verdade. A série deixa esse espaço aí. Eu vou torcer para não ter, viu, Beberrena 2, porque eu acho muito mais rico e proveitoso deixar em aberto. Isso é. Por favor, vai acabar com tudo, fechar todos esses ganchos deixados em aberto. Não pode ter resposta para tudo, né? Perfeito, faz parte da gente ter esse incômodo. Cara, o que significa aquele encerramento no bar? O que significa ele voltar a falar com o roteirista? Faz parte desse desconforto e dessa vida em construção que você falou, né? Mas acho que pode não ser desconfortável. Acho que a gente pode acolher e ter prazer em deixar em aberto e não ter certeza. No ponto de vista de você, de audiência, de que é mais próximo da vida do que a certeza. Na vida, a gente está mais próximo de não ter certeza do que de ter certeza de tudo. Com certeza, exatamente. Sim, com certeza. Outra coisa que a gente está comentando aí desse cara, né, de um personagem, né, que seria esse roteirista, o abusador,
E uma coisa que me passou aqui na cabeça agora, que eu não tinha me dado conta disso, é que depois que a série toda tá tendo toda essa repercussão, que o pessoal foi atrás da mulher, da Stalker, não sei o que, não sei o que. Pelo menos eu não vi. Se vocês tiverem visto algo do tipo, vocês me comentam. É que, tipo, ninguém foi atrás, aparentemente, dos outros personagens, né? Tipo, saber quem era esse suposto abusador, talvez a menina lá, a Terry, a mulher trans. Aparentemente, as outras pessoas, aí eu não sei se por respeito ou se porque entra mais a questão da Marta ser a coisa principal da série, então resolveram focar nisso, mas isso, aí eu não sei se entraria também uma coisa, um sexismo também, né? Porque era mulher, então aí porque, por exemplo, na série lá, ano passado, que teve a outra série que virou hype, que é aquele do Dahmer, que era do abusador, né? O cara, e aí o cara foi meio que, não sei se por ser homem, mas foi meio que glamorizado, não sei o que, teve muitas críticas sobre isso, mas aí chega agora com a mulher a vilã, então temos que arrumar um jeito de massacrar essa mulher e tal. Não sei se eu tô falando besteira ou se isso faz algum sentido. Então, vou aproveitar para comentar isso da série saindo para vida real, né? E aí, assim, tem vários comportamentos que são preocupantes aí, né? Primeiro, esse fato foi isso mesmo, eu acabei não indo checar as fontes, mas aparentemente muita gente descobriu descobriu, meu Deus, faltou a palavra aqui, descobriu quem era de fato a mulher, a Marta, né? Como você falou. E essas pessoas foram atrás dessa pessoa e começaram a fazer ofensas contra ela, né? Então, esse já é um movimento complicado que a gente vê muito hoje. A gente fala de redes sociais, mas é um movimento humano, né? Porque a rede social é parte da nossa vida. Das pessoas buscarem esse ataque a pessoas e tal, não sei o quê, que independentemente dela ser uma vilã da vida real, você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de ir lá e querer fazer justiça e querer ofender a pessoa e fazer tudo isso, né? Por outro lado, eu vi alguns trechos bem curtos da entrevista dela, assim, e aí, claro, né, por causa da série, talvez por causa da minha experiência, ao ver a forma como ela estava respondendo as coisas, eu não consegui criar uma empatia com ela, né? Tive muita dificuldade, me pareceu um comportamento muito estranho, assim, eu achei que ela estava indo muito para se proteger desses ataques e tal, mas aí tem uma coisa de defesa da honra dela, que ela tem todo o direito de fazer, mas, enfim, acabou se tornando uma situação bem preocupante, né? De primeiro ela sofrer ataques, depois parece que continua transformando tanto a dor dele ela num espetáculo também para a gente ver ao vivo, né? Então tem muitos problemas que são problemas da nossa geração, né? Da nossa atual civilização, né? De transformar tudo em espetáculo, as dores e o sofrimento. A ficção não, eu entendo que a ficção ela tem um papel muito importante para debater esses assuntos, tanto que para mim me passa que o autor da série, ele quer discutir os assuntos, né? Ele provavelmente tem várias liberdades artísticas ao falar das personagens, ao construir a história. Ele não está simplesmente fazendo uma abordagem documental do que passou por ele. Não é isso. Ele não está apresentando provas. Ele traz outras pessoas, outros nomes, né? Outros personagens representando aquelas situações. Então, assim, isso faz parte da nossa cura como sociedade, assim, de debater os assuntos, de trazer à luz os assuntos e tal. Essa outra parte é preocupante, né? Não sei se teria como impedir, mas é preocupante porque a gente está espetacularizando e tentando fazer... a gente está tentando, sei lá, atacar as pessoas, tomar partidos e, sabe, fazer essas enxames, essas enxurradas de ataques a pessoas, ou a tentar fazer julgamentos públicos de quem quer que seja dela ou seja dele, completamente desconectados dos fatos da realidade, porque a gente não tem acesso a esses fatos. A gente tem acesso a uma ficção. E aí, enfim, vira uma espetacularização muito preocupante. Então, uma mistura, né? As pessoas confundem aí o que é real, o que é ficção, agem na realidade a partir daquilo que elas viram da ficção. E o que eu sempre digo, ninguém se identifica com o stalker, né? Tem um monte de gente vendo, não sei o que, todo mundo é identificado como stalkeado. Com certeza temos stalkers que tem abusadores assistindo também. Então, as pessoas estão identificadas sempre com o mocinho, mas às vezes as pessoas também são vilãs.
E eu não sei se na hora que a pessoa tá perseguindo outra, se ela consegue perceber que ela está no papel de vilã, né? Mesmo sendo contra uma vilã da série. Ela tá mudando de posição e não tá percebendo. Preciso. Sim, sim, as redes sociais, né? A internet cria essa ilusão, né? De que, tipo, o que acontece nas redes sociais é tranquilo, né? Tanto que tem umas coisas que viralizaram nos últimos anos, que é tipo, não sei se vocês já viram isso, provavelmente já viram, tipo assim, celebridades lendo tweets que mandaram para ela, mensagens que mandaram nas redes sociais, é tipo assim, é algo que se você visse a pessoa no mundo real, você não faria. Então, por que na rede social você se sente protegido, né, a fazer isso, né? Tipo, o ser humano quando tem isso, né, do estar protegido, né, pela internet, eu tô dentro de minha casa, então eu posso falar o que eu quiser que não vai ter consequência nenhuma, né? Então, enquanto as redes sociais continuarem desse jeito, né? Então, esse tipo de comportamento vai se repetir ad infinito. Mas e aí? Vocês, Lilian, principalmente, mais alguma coisa que você queira falar sobre a série ou podemos concluir? Podemos concluir. Estou bem satisfeita com tudo que a gente conseguiu juntar aqui. Então, muito bem. Então, agradecer aí a sua presença aqui no podcast. Você pode voltar quando quiser, seja para falar do ponto de vista mais técnico, né, mais como profissional de saúde, como psiquiatra, mas também como fã de cultura pop, que eu sei que você adora aí essas coisas de true crime e coisas do tipo. Então, quando quiser, Vou voltar para falar de true crime. Eu vou voltar para falar de true crime. E faça seu merchan aí do seu perfil do Instagram, conte aí Sim, as pessoas que quiserem me seguir, Lilian Lordelo, _psique, com algumas falas, algumas lives, alguns comentários sobre saúde mental, uma psiquiatria não hegemônica, uma maneira de lidar com a saúde mental um pouco fora da caixa, no bom sentido. No melhor sentido. Muito bem, então é isso. Então, você, Carlos, alguma consideração final sobre a série, sobre o que você passou, sobre lições aprendidas? Tem coisa assim de final de projeto, qual a conclusão? O que é que você aprendeu? No episódio de hoje, nós aprendemos. Primeiro agradecer, né, o convite de participar aqui, poder compartilhar essa experiência. Eu compartilho porque eu acho que é importante, assim, falando pelo lado masculino, né? Não é normal viver situações desse tipo, você não, sabe, você pode se incomodar e tal, e pode exigir que a justiça, a polícia tomem as medidas corretas para resolver essa questão, né? Você não tem que tratar esse assunto com uma masculinidade tóxica, nem tentar resolver você mesmo na base da violência, pode procurar esse apoio. E já que a gente falou que a série tem isso também, né? Falar que quem está passando por problemas como esse, quem sofre abuso e tal, assim, existem, em cada cidade sempre tem alguma ajuda gratuita de psicologia, de atendimento gratuito de psicologia, que pode procurar, tem um Disque 100 do governo federal também para casos semelhantes, principalmente para mulher e tudo mais. Então não deixe de procurar ajuda, está incomodado com uma pessoa que está, né, insistindo, perseguindo e tal, procurar esses atendimentos, procurar apoio na família, né, nos amigos e tal, mas procurar ajuda profissional também, não deixe de fazer isso. Muito bem, então, recado dado. Então é isso, pessoal, até o próximo programa. Um abraço, tchau. Tchau! VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.